Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos e que Ele mesmo nos dê, né, entendimento acerca da Sua palavra, acerca dos seus mistérios. E hoje nós iremos estudar a quinta festa. Nós já tivemos um vislumbre das 4 primeiras festas, as quais, recapitulando, né, que foi o Pessa, que é a Páscoa. Nós vimos também a festa dos pães asmos, que é o Hag Hamatzot. Vimos também a festa das primícias, que é o Bikurim. E vimos também o Pentecostes, né, que é o Shavuot, ou a festa das semanas. E essas 4 primeiras festas, elas são consideradas as festas da primavera, sendo que o Pentecostes é considerado o elo de ligação entre as 3 primeiras festas e as 3 últimas. E nós vimos a festa do Pentecostes na última terça-feira. Você que assistiu deve estar lembrado, que não assistiu, tem como assistir ainda no YouTube. E o link está aí na descrição aí do perfil. Do próprio perfil aí, do canal Edificando os Santos. Então vamos lá. E depois da concretização das 4 primeiras festas, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, vem agora as 3 últimas festas, sendo que as 4 primeiras já foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, porque ele, como Cordeiro Pascal, morreu na Páscoa, foi sepultado na festa dos pães asmos, fala sobre o seu sepultamento, e ressuscitou na primícia, né? No dia da festa das primícias. E no dia de Pentecostes, ele derrama o Espírito e inaugura a igreja. Diz que no Pentecostes foi a primeira vez que a igreja global se reuniu. Por que global? Porque, como nós vimos na terça-feira passada, ali em Jerusalém estavam reunidos homens de todas as nações. É claro que essa é uma linguagem, vamos dizer o que, figurada ou hiperbólica, né? Mas é o que? Homens de todas as nações debaixo do céu. E ali tinha partos, elamitas, tinha naturais de Cirene, árabes, tinha naturais de Roma, tanto judeus como prosélitos. Então, ou seja, eram homens pertencentes a todas as nações e que foram adentrados na igreja ao se arrependerem, ouvindo a pregação das boas novas através do apóstolo Pedro. Então ali foi o primeiro ajuntamento global da igreja em um único lugar. Foi justamente na sua inauguração, justamente na inauguração da igreja, que aconteceu lá no Pentecostes. Então vamos lá, eu vou seguir aqui um roteiro, uma vez que essa quinta festa, que é a festa das trombetas, ela é um pouco mais minuciosa. Existem alguns pontos que nós precisamos tratar. Kleber já adiantou algumas coisas aqui na fala, né? Falando sobre a questão da trombeta, a trombeta soará, lá de 1 Coríntios capítulo 15, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, e mais algumas outras expressões que nós iremos ver hoje, se Deus quiser, ao longo aqui do nosso estudo, ao longo da nossa live. Ok? Gostaria de dizer para os irmãos que não fiquem acanhados, caso queiram fazer perguntas. Dentro da medida do possível nós vamos responder. Se soubermos, respondemos agora, né, Kleber? Se não, fica para a próxima, né? A gente pesquisa e aí traz para os irmãos. Mas participe, ok? Então vamos lá. Então as 4 primeiras festas nós já vimos que foram cumpridas. Ok. Fica faltando então, das 7 festas, as 3 últimas, que são Festa das Trombetas, o Dia da Expiação e a Festa dos Tabernáculos. Essas 3 últimas festas, elas acontecem dentro de um único mês, que é o 7º mês do calendário judaico, que é o mês de Tishri. Tishri ou Etanim. É o mesmo mês, são nomes diferentes para o mesmo mês. Então, no 7º mês, que é o mês de Tishri, acontecem as 3 últimas festas. As primeiras 4 festas que se cumpriram têm a ver com a primeira vinda do Senhor Jesus. Quando ele veio, ele cumpriu
as primeiras 4 festas. E essas 3 últimas festas? Essas 3 últimas agora têm a ver com a sua segunda vinda. Né? Então ele cumpre 4 na primeira vinda e faltam 3 para cumprir na segunda vinda. O que a gente precisa sempre levar em conta, em consideração, eu vou sempre enfatizar isso porque realmente é o objetivo, é o seguinte, irmãos, que o Senhor Jesus cumpriu as 4 primeiras festas nas suas respectivas datas, ou seja, ele cumpriu um calendário estabelecido pelo Pai. Está dando para enxergar isso? Ele cumpriu um calendário que foi estabelecido pelo Pai. E esse calendário o Senhor estabeleceu, nós entendemos, né, na mente de Deus, que ele estabeleceu desde a eternidade, mas esse calendário se manifestou de maneira manifesta aos homens lá em Levítico 23, quando o Senhor vai dando as prescrições das festas e vai dando as respectivas datas para a ocorrência delas. Lembrando que, mais uma vez, nós usamos o vocábulo festas, mas o mais adequado seria encontro solene, ajuntamento solene, encontro marcado. Porque é isso que a palavra moed significa. Um encontro marcado, um ajuntamento solene, ou seja, um encontro marcado pelo Deus Todo-Poderoso com o seu povo. E esse encontro marcado, né, pelo Pai, ele foi, digamos que, partido, fracionado em 7 partes, em 7 encontros de Deus com o seu povo. Né? Desde a Páscoa até a última festa, que é o último encontro, que vai se dar no Tabernáculos, na festa dos Tabernáculos. Então Deus marcou, e esses encontros, eles encontram, desculpa a redundância, esses encontros encontram como é que eu poderia dizer? A essência e a sua significação na vida e na obra do Senhor Jesus. Isso, como os irmãos que acompanham já assim bem sabem. Eles encontram a sua realidade na vida e obra do Senhor Jesus. Nós entendemos que o Antigo Testamento é sombra da realidade que é Cristo. Nós temos esta ciência, nós temos este entendimento. E com as festas é assim. As festas em si, elas eram sombras da realidade que se cumpriria ou que se concretizaria em Cristo Jesus. Ok? Então vamos agora para essas 3 últimas festas. Só para poder situar os irmãos, como eu disse, essas 3 últimas festas, trombetas, dia da expiação e tabernáculos, elas acontecem dentro de um único mês, que é o mês de Etanim ou mês de Tishri. Esse mês, o nosso calendário solar, esse mês faz parte do calendário lunar judaico, no nosso calendário solar, esse mês cai entre setembro e outubro. Vai depender, do ano, porque é uma variação. No calendário lunar, 360 dias, calendário solar, 365 dias, com o ano bissexto, podendo chegar a 366. A grosso modo é isso. Então, o mês de Tishri, ele tanto pode ser localizado no mês de setembro do nosso calendário ou no mês de outubro, a depender do ano em que cair. Então, a festa das trombetas é a primeira das 3 últimas festas. A festa das trombetas, ela é a única festa, é a única que é celebrada no primeiro dia do mês. É a única que é celebrada no primeiro dia do mês, ou seja, dia 1º do mês de Tishri, dia 1º do mês de Etanim. Primeiro dia do mês. E nós vamos ver por que isso. Todas as outras festas, elas são situadas em datas posteriores ao dia 1º. Por exemplo, a Páscoa é dia 14 de Nissan. O Pentecoste tem o seu calendário certinho, que conta-se 50 dias depois da festa depois da Páscoa, contando a partir das primícias. O dia da expiação, como nós vamos ver aqui, cai no dia 10 do mês de Tishri. A festa dos tabernáculos cai no dia 15 do mês de Tishri. Então as demais festas, elas têm as suas datas diferentes, ao longo do calendário mensal do mês.
Mas a festa das trombetas, ela cai no dia 1º. E nós vamos ver por que a importância dessa festa cair no dia 1º do mês de Tishri. Por que ela cai? Por que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência, né, na sua grandiosidade, escolheu o dia 1º para poder celebrar a festa das trombetas? Outra coisa também, queridos. Não sei se vocês estão lembrados, quando nós falamos sobre a Páscoa, nós falamos que em Israel existem 2 calendários distintos. Existe o calendário religioso, cujo o primeiro dia do ano cai no dia 14 de Nissan, ou seja, na Páscoa. Então, o calendário religioso em Israel, ele inicia na Páscoa, no dia 14 de Nissan, que em nosso calendário, a Páscoa pode cair tanto em março como em abril, variando entre esses 2 meses. Né? E existe um outro calendário. Que calendário seria esse? É o calendário judaico civil, é o ano civil. E o ano civil, ele começa no mês de Tishri, dia 1º de Tishri, que é quando o povo judeu celebra o Ano Novo, ou conhecido como Rosh Hashanah. Né? O Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, Rosh cabeça, né? Então, Rosh Hashanah é o início do calendário civil. Irmãos, até aqui está dando para acompanhar o raciocínio, está dando para entender, ou está meio Bolado. Né? Meio embolado, meio ofuscado. Tá meio hebraico. Tá dando para entender? Dá um joinha aí, só para a gente poder se situar, para ver se tá... Isso aí é forçando os irmãos a aprenderem hebraico. É. Tá dando para entender, irmãos? Então, alguém já se manifestou. Então vamos lá. Então, a festa das trombetas, ela inaugura o Ano Novo judaico. Né? Ela inaugura o Rosh Hashanah, que é o ano novo. Então vamos lá. O Rosh Hashanah, né? Ela é um outro nome para a festa das trombetas. Então a festa das trombetas, nós vamos ver até no finalzinho do estudo que ela tem vários nomes. Vários nomes. Biblicamente falando, é conhecido como Yom Teruah, né? Que é o quê? O dia de tocar trombeta. Porque Yom, dia, Teruah, né? Trombeta, é o dia de tocar trombeta. Né? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui um roteiro que eu coloquei no meu, como os irmãos já conhecem, eu coloquei aqui no meu notebook. Então eu vou seguir aqui porque são muitos detalhes que envolvem essa festa. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Essa festa ela tem uma conexão especial com a segunda vinda do Senhor. E nós vamos ver aqui ao longo do estudo que essa festa, o Yom Teruah, ou o dia da trombeta, a festa das trombetas, ela tem uma conexão dentro dessa visão escatológica, dessa visão de estudo escatológico, que é uma visão judaico-messiânica. Ela tem uma correlação com o arrebatamento da igreja, com o arrebatamento. E nós vamos ver isso por quê? Né? Quando a gente estuda escatologia, irmãos, nós vamos aprender que existem várias visões interpretativas. E essa visão judaico-messiânica, eu acho ela extremamente interessante, porque ela nos mostra um calendário baseado nos Moed, ou nos Moedim do Senhor, que são as festas, os encontros solenes, e nos mostra também o Senhor Jesus cumprindo cada Moed, cada encontro solene, cada festa com a sua vida e com a sua obra. Por isso que eu acho extremamente interessante. Então, essa festa, dentro dessa visão judaico-messiânica, ela tem essa correlação com o arrebatamento. Porque se a gente entende que a Páscoa tem uma correlação, aponta para a morte do Cordeiro de Deus. Na Páscoa, o Cordeiro de Deus morreu, não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus? Não morreu na Páscoa? Se a gente entende que no início da festa dos pães asmos, aquele pão que deveria ser escondido em um lenço de linho, né? E o corpo do Senhor Jesus foi escondido no seio da terra,
A gente entende que a festa dos pães asmos apontam para o sepultamento do Senhor. E nós também entendemos que a festa das primícias, que é quando os primeiros frutos maduros da seara, da cevada, apareciam, deveriam ser apresentados ao Senhor pelo sumo sacerdote. E foi justamente nesse dia que o Senhor Jesus ressuscitou, Cristo como a primícia daqueles, né, que foram ressuscitados, como a primícia dos mortos. O primeiro homem ressuscitado com a vida eterna, com a chamada Zoe Aionion, né, a vida eterna. Então nós vimos que essas primeiras 3 festas, elas têm uma correlação com aquilo que o Senhor Jesus, né, realizou, irmãos. E o Pentecostes? Nós vimos no estudo passado que o Pentecostes tem uma relação também com o povo de Deus. Porque se a gente olhar a antiga aliança, lá em Êxodo 19, nós vamos ver também um pouco de Êxodo 19, hoje ainda, se Deus nos permitir, nós vamos tirar algumas coisas dali também. Nós vimos que foi lá em Êxodo 19, na festa do Pentecostes, no dia em que se celebra a festa do Pentecostes, que Deus entrega ao seu povo a lei. Ele entrega as tábuas da lei neste dia, no dia de Pentecostes, lá em Êxodo 19. E nós vimos em Atos 2 que no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus entrega o Espírito, ou melhor dizendo, derrama do Espírito Santo, cumprindo a promessa do Pai lá do livro do profeta Joel. Então a gente começa a ver que nessas festas, ou nesses encontros solenes marcados pelo Pai, existe uma agenda que está sendo cumprida pelo Senhor Jesus. Está dando para entender? Existe uma agenda profética que está sendo cumprida pelo Senhor Jesus. E a festa das trombetas? Qual seria então a significação cristológica desta festa? Como é que cristologicamente falando, ou seja, como é que Cristo é revelado através da festa das trombetas? Eu já dei aqui o spoiler, acho que Kleber também já deu um pouco do spoiler, a gente falou sobre arrebatamento e nós vamos ver isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos agora, eu vou usar... Um dia misterioso. Eu estou aqui com a Bíblia, eu vou pedir aos irmãos um pouco de paciência, porque eu estou com um aplicativo aqui também da Bíblia, o My Bible, que é muito interessante, eu vou de vez em quando recorrer a ele, e nós vamos lá para a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? A primeira carta aos Tessalonicenses. Não foi Romanos não, viu, irmãos? Apesar de Romanos vir na ordem primeira. Mas a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a carta aos Tessalonicenses. Então vamos lá. A primeira carta à igreja de Tessalônica. Você que é bom de Bíblia, né? E não vai aí se perder na busca. Vamos lá. Vou pedir a Kleber para ler. Antes de ler o capítulo 4, nós vamos para o capítulo 5 da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então vamos lá. Kleber, eu vou te pedir para ler, eu estou aqui anotando, estou seguindo aqui um roteiro, né, do versículo 1 ao versículo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Que maravilha, né? Essa leitura que Kleber fez. Vamos lá. Então, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Tessalônica, que foi uma cidade onde Paulo passou 21 dias. E durante 3 sábados, Paulo, digamos que evangelizou. E teve que sair de Tessalônica devido à perseguição, ele teve que sair. Então foi uma igreja fundada em 3 semanas. Era uma igreja de novos convertidos, né?
E dentro dessa igreja, como nas demais também, existia também uma grande parte de judeus convertidos a Cristo. Então Paulo, quando ele está escrevendo essa primeira carta da vida dele, né, para uma igreja fundada pelo seu ministério, ele, nesse capítulo 5, irmãos, ele diz aqui como Kleber falou, irmãos, relativamente acerca dos tempos e das épocas. Essas duas palavras, tempos e épocas, né, dentro do vocabulário, grego, seriam as palavras tempos é a palavra cronos, né, e épocas é a palavra kairos. Então Paulo está falando de cronos e kairos. E o que é que cronos e kairos tem a ver com este estudo? Porque na mente do povo judeu, essa expressão tempos e épocas, elas estavam apontando para a palavra moed, que também tem a ver com tempo, com época, com encontro marcado. Então Paulo está se referindo aqui também às festas que o Senhor marcou, ou festas, vou usar essa palavra festa para poder não descontextualizar, mas vou dizer os encontros marcados que o Senhor fez com o seu povo. E é interessante aqui como foi lido, que ele diz aqui o seguinte, que relativamente aos tempos e às épocas, ou seja, aos encontros marcados por Deus, não há necessidade de que ninguém vos escreva. Porque vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Guarda essa expressão, ladrão de noite. A gente vai ver essa expressão daqui a pouco. E aí ele fala, quando andarem dizendo, a paz e segurança lhe sobrevirá repetindo destruição e tal. Mas vamos lá. Versículo 4, conforme foi lido. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, de novo, ó, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então o que é que ele está dizendo para aquela igreja? Que o dia do Senhor, né, que é a expressão remera kiriu, dia do Senhor, né, ela não vai pegar de surpresa aos irmãos. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Ele diz que os irmãos não estão em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Então ele está dizendo o seguinte, resumindo, quem anda na luz não será pego de surpresa pelo dia do Senhor, porque já está na luz. E quando você está na luz, você consegue enxergar tudo muito bem. Não é isso? E Paulo vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Que os que dormem, dormem de noite, que se embriagam de noite também. Né? Mas quem está na luz consegue enxergar tudo. Então o que é que a gente entende com essas palavras? Que não é o desejo central do coração de Deus, né? Que o seu dia venha de surpresa e pegue totalmente desprevenido os seus filhos, não. Muito pelo contrário, quem é da luz, quem é do dia, né? Quem é das horas do dia, quem é da luz espiritualmente falando, o dia do Senhor não vai pegá-lo de surpresa, porque ele estará preparado para este dia. Então Paulo está trazendo esse assunto, né, para esta igreja em Tessalônica. E é interessante o seguinte, como a gente já viu aqui, ele usa uma expressão aqui nessa carta que está no versículo 2 de 1 Tessalonicenses 5, que é a expressão ladrão de noite. Ladrão da noite, a depender da sua tradução, que é o ladrão da noite. Então o que é que Paulo está falando aqui? Ele está querendo dizer que Jesus é um ladrão? Que vai vir de surpresa? O que a gente precisa entender, irmãos, aí eu vou dar uma chave, e eu acho interessante, para quem ainda não viu, ver o vídeo sobre hebraísmo. Por que nós estamos enfatizando esse vídeo sobre hebraísmo? Porque você vai entender o que é hebraísmo. A Bíblia é repleta disso. E a Bíblia foi escrita por hebreus. Então, o hebraísmo nada mais natural do que, né, ter expressões. Então, o que é o hebraísmo, né? É uma expressão idiomática natural da cultura do povo judeu. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? São expressões
que dentro da cultura judaica faz todo o sentido, mas que quando a gente tira da cultura judaica e traz para a nossa cultura, a brasileira, a gente perde o sentido original e a gente interpreta com os nossos óculos, dos nossos óculos culturais, dentro da nossa perspectiva cultural. E a gente acaba distorcendo o sentido original daquela expressão idiomática. Então, essa palavra ladrão da noite, ela é uma expressão idiomática que era muito utilizada nos tempos de Jesus, nos tempos do segundo templo. E a gente vai ver. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente, vamos ver aqui, quando nós estamos não muito à vontade com a presença de alguém em nosso meio, a gente pode falar para essa pessoa, saia daqui, né? Vá embora, não é isso? Se eu falar saia daqui, vá embora em qualquer língua, né, todo mundo vai entender. Mas existem expressões que são próprias da nossa cultura, que se eu falar em outra cultura, mesmo traduzindo, eles não vão entender, porque não vai fazer sentido. Por exemplo, eu posso dizer para uma pessoa, ó ciclano, saia daqui, vá embora. Se eu falar dessa forma em inglês, né, eles vão entender que eu estou mandando alguém embora. Se eu falar em francês, em qualquer outra língua, eles vão entender que eu estou mandando embora. Mas se eu usar uma expressão baiana, né? Se eu usar uma expressão tipicamente baiana, do nosso baianês, como o Cleber aqui falou, do nosso baianês. Se eu usar essa expressão, chegar para ciclano e dizer, ciclano, vaza. Ciclano, ó, vaza. Se eu falar em inglês, ó, ciclano, vaza, ele não vai entender. Porque esse vaza não tem nem como traduzir, mas estou apenas citando isso como uma expressão. Só a gente entende. Só nós aqui conseguimos entender que quando a gente manda alguém vazar, não é para aquela pessoa vazar o seu corpo ou fazer xixi nas calças, não. Né? É para mandar aquela pessoa ir embora. Agora, quem que vai entender isso? Um baiano que vive dentro da cultura baiana. Então, a mesma coisa, irmãos, eu quero só que os irmãos entendam isso, acontece com determinadas expressões bíblicas que estão na Bíblia. São expressões idiomáticas, que nós chamamos de hebraísmo. E que se a gente não entender o contexto daquela expressão, o tempo, o local, o modo e como ela era dita e qual era a significação original, a gente vai distorcer todo o texto. Então essa expressão ladrão da noite não está dizendo que Jesus é ladrão. Não está falando isso. Né? Ela está se referindo, essa expressão ladrão da noite, ela era utilizada desde os tempos, né, do primeiro, segundo templo, né, lá em Jerusalém, desde aqueles tempos. E ela se referia a uma pessoa específica. Quem era essa pessoa específica? Né? Era o vigia, ou melhor, o capitão do templo. Já ouviram falar do capitão do templo, o capitão da guarda? O capitão da guarda foi quem foi ao Getsemane, junto com a guarda, para prender Jesus lá no Getsemane. O capitão da guarda foi quem pegou Pedro e João, quando eles subiram na hora do sacrifício da tarde, na hora do Corban Tamid, né? E ali aquele paralítico e tal foi curado, e ali ele depois procurou prendê-los. Quem foi que prendeu? Foi o capitão da guarda, o capitão do templo. Então essa expressão ladrão da noite era utilizada para o capitão do templo. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o que é que acontece? Né? Quando Deus institui lá, desde o tempo do tabernáculo e depois no templo, as leis cerimoniais, os rituais, os sacrifícios que deveriam ser oferecidos, dentre eles existia um objeto sagrado, que era o altar, o altar do holocausto. E nesse altar havia um fogo que queimava e que não poderia se apagar. A chama, ela deveria arder continuamente sobre o altar. Vocês já viram até essa expressão. Se não me engano, está lá em Levítico 7, se não me falha a memória. Então a chama deveria arder sobre o altar continuamente. Então o que é que se fazia
para que essa chama não se apagasse. Então existiam turnos de sacerdotes que se revezavam cuidando desse altar e cuidando para que a chama não apagasse. 24 horas. 24 horas por dia. Sendo que, no turno da noite, escolhia-se um dos sacerdotes para poder vigiar sobre a chama do altar. Por quê? Porque essa chama, porque esse fogo não poderia se apagar. Tá dando para acompanhar o raciocínio até aqui sobre essa expressão ladrão da noite? Vamos continuar, vai ficar mais claro. Então o que é que acontece? Um sacerdote ele era selecionado e ele tinha que passar a noite em vigília, cuidando do fogo para que ele não se apagasse. Então ele tinha que providenciar a lenha, ele tinha que remexer lá as brasas, ele tinha que cuidar, porque o fogo não podia se apagar. Era uma prescrição dada pelo Senhor. E o que é que acontecia? Ele passava a noite cuidando daquela chama. Só que, como o sacerdote é homem, né, um ser humano falho, né? Como qualquer um que trabalha de madrugada também Como acontece. qualquer um que trabalha de madrugada, o que é que poderia acontecer? Cochilar. Ele cochilar. E aí, Pegava. o que é que poderia acontecer? Tinha que ter alguém Nesse vigiando ele. cochilo, a chama do altar se apagar. Aí complicado. E aí, se a chama se apagasse, seria algo trágico na história, né, de Israel e seria uma vergonha para aquele sacerdote. Então, o que é que existia? Existia a função do capitão do templo, ou capitão da guarda, que ele fazia rondas pela madrugada para poder vigiar o trabalho do sacerdote. Tá dando para compreender, irmãos, até aqui, até agora? Então vamos lá. Então ele fazia as rondas sobre o templo, cuidando da segurança do templo, e dentre esse serviço ele também vigiava se o sacerdote estava acordado, zelando do seu trabalho de manter a chama acesa, ou se estava dormindo, né? Carregado de sono, do sono da indolência. O que é que acontecia se ele chegasse e visse o sacerdote dormindo? O que é que acontecia, irmãos? Quando o capitão da guarda ele fazia a ronda, né, no templo, quando ele fazia a ronda no templo, ele estava à noite, então ele precisava de uma tocha, né? Precisava de uma tocha para poder iluminar o caminho e vasculhar tudo o que estava acontecendo. Então ele ia, né? Ele ia até o sacerdote, e se aquele sacerdote estivesse dormindo, o que é que o capitão do templo fazia? Já se imagina. Ele chegava lá e acordava: ó, querido, ó, levante. Tome Ele não fogo. fazia isso, né? Quer fogo, tome fogo. Ele não ia de maneira delicada não, irmãos. O que é que ele fazia? Ele pegava a tocha, alguns dizem até também que ele pegava até brasas do altar e derramava sobre as vestes daquele sacerdote que estava dormindo. Que situação. E o que é que acontecia com o sacerdote que estava dormindo? Dormindo não continuava. Acordava, né? E acordava como? Porque o fogo estava queimando as suas vestes. E quando o fogo está queimando as vestes, qual a nossa primeira reação? É tirar as vestes, não é isso? Ou você fica ainda vestido com a roupa queimando no seu corpo? Né? Claro que não. Já o sacerdote, né, quando o capitão da guarda fazia isso, o sacerdote acordava assustado pelo calor das chamas, que estava queimando ele, e tirava suas vestes rapidamente. E o que é que acontecia com aquele sacerdote? Ele ficava nu e era envergonhado. Ele era envergonhado. E aí a gente vai entender o que o Senhor Jesus fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 16. Vamos para lá? Apocalipse 16, 15. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 16, 15. Lê aí, Kleber, por favor. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tá dando para enxergar, irmãos, como uma coisa começa a clarear? O Senhor Jesus, né? Ele aqui em Apocalipse 16, ele está agindo como capitão da guarda, como capitão do templo.
E ele fala assim, que eis que venho como ladrão de noite, eis que venho como capitão da guarda. Traduzindo, é isso que ele quis falar. Né? Então, bem-aventurado aquele que vigia, né? Para que, lê aí. Vigia e guarda suas roupas. E guarda as suas roupas, é interessante. Para que não ande nu. Se nós fôssemos interpretar essa expressão ladrão de noite, ou vem como ladrão, ao pé da letra, dentro da nossa cultura ocidental brasileira, a gente vai dizer o quê? Que Jesus é ladrão de varal, né? É isso? É isso que dá a entender? Que Jesus vai até o varal para poder roubar a roupa do sacerdote. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Veja você como é importante o estudo das Sagradas Escrituras. Aí eu volto a dizer, eu concordo com o que o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva falou. A Bíblia não foi feita somente para ser lida, mas para ser estudada. Se você somente ler a Bíblia, você está negligenciando o estudo da mesma. Então veja você que bem-aventurado é aquele que vigia, né? Vigia lá as suas vestes. Por quê? Porque não é que Jesus vai lá para poder roubar as vestes de ninguém. Não é isso que ele está dizendo. Ele está aqui se colocando como capitão da guarda, que quando pega o sacerdote dormindo na hora do seu ofício, na hora do seu turno, ele vai lá e toca fogo nas vestes. E o que é que acontece? O sacerdote acordado no susto, tira a roupa e aí é achado nu. Não é isso que o texto está dizendo lá em Apocalipse? Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes para que não seja achado nu. Então, irmãos, é interessante isso, nós vermos que como a Bíblia ela é correta, ela é exata nas suas colocações. O que precisa da nossa parte é um pouco mais de esforço. É claro que a oração, a revelação do Espírito, porque o Espírito Santo é quem dá o verdadeiro entendimento, é extremamente importante, mas da nossa parte também cabe o nosso esforço de estudarmos a palavra, de lermos a palavra, de buscar um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, né? Buscar o sentido original do texto, o sentido original de determinadas expressões, para que a gente possa mergulhar naquilo que o Senhor verdadeiramente quis dizer. Porque se a partir de hoje você continuar interpretando que Jesus é ladrão, pelo amor de Deus, está errado. Essa expressão que Paulo fala aqui, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 2, e a expressão que Jesus utiliza lá em Apocalipse 16, 15, que ele fala esse que vem como ladrão, não é o ladrão literal que nós conhecemos, mas é esse que vem como o capitão da guarda. Ou o dia do Senhor vai vir como o capitão da guarda, que vai lançar fogo nas vestes dos sacerdotes que estiverem dormindo, ou seja, negligenciando o seu ofício, a sua responsabilidade de cuidar do altar. Porque a chama que está sobre o altar, ela não pode se apagar. Então, queridos, até aqui estamos prosperando, estamos entendendo, estamos conseguindo entender? Ok, falta então 14 minutos. Vamos então tentar avançar. Qualquer coisa a gente faz a parte 2 na próxima semana. Pronto, mas acho que Não ficar pesado. Que dá. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá dando para entender até aqui, irmãos? Tá dando para poder compreender nós estamos construindo. Vamos chegar lá. Nós estamos no começo do caminho. Vamos lá. Estamos chegando na metade. Vamos lá. Tem mais coisa aí. Vamos lá. Vamos agora para... já vimos essa expressão ladrão da noite. E vimos que o dia do Senhor, ele não vai pegar de surpresa. Está escrito aqui, viu? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Marca aí na sua Bíblia. O dia do Senhor não vai pegar de surpresa, tá bom? Aqueles que são da luz, aqueles que são do dia. Paulo fala isso aqui muito claramente em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Tá bom? Mas vamos lá, vamos agora para 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma passagem extremamente conhecida de todos nós. 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha. Aqui Paulo, ele vai descortinando um pouco mais, né? E aí ele diz o seguinte, que o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, né? Vai ter uma palavra de ordem, nós vamos entender isso, essa expressão no caso. Ouvida a voz do arcanjo e ressoado o quê? A trombeta de Deus. Então Paulo fala que uma trombeta tem que tocar, que uma trombeta tocará quando o Senhor virá para ressuscitar primeiramente os mortos e arrebatar, que é a palavra harpazo, que é tirar com força, arrancar aqueles que estiverem vivos. Então Paulo aqui nos dá uma dica, ele fala que uma trombeta vai ser soada, e fala que a trombeta de Deus vai ser tocada. O mesmo Paulo, algum tempo depois, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. E aí nós vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 15:54. Vamos lá, 15. Deixa eu só abrir aqui que eu estou... 52. 51. 51. A partir do 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Pronto. Aqui tá ótimo. Valeu. Então vamos lá. Então o que é que Paulo fala aqui? Paulo também, nessa passagem aqui que foi lida, ele fala aqui, ao ressoar a última trombeta. Então veja você que o arrebatamento, ele tem uma correlação com um toque de trombeta. E não é qualquer toque, é o toque da última trombeta. Então Paulo fala que há uma última trombeta a ser tocada, e que no toque dessa última trombeta haverá a ressurreição daqueles que estiverem mortos, e haverá a transformação e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Dando para entender até aqui? Então, vamos lá. Uma coisa também, essa última trombeta, irmãos, essa expressão última trombeta, ela era também utilizada na festa das trombetas. Você reparou que existe uma festa específica marcada pelo Senhor somente para tocar trombeta? Não se faz nada nesse dia, só faz tocar trombeta. O único evento memorável que acontece no Yom Teruah, né, na festa das trombetas, são os toques das trombetas. E Paulo está dizendo que na última trombeta, que era uma expressão utilizada na festa das trombetas para o último toque de trombeta, nós vamos ver isso. Paulo está dizendo que o arrebatamento se dá aí, no toque da última trombeta. Irmãos, está conseguindo fazer o link? Está conseguindo entender? Se você conseguir conectar e entender que na Páscoa Jesus morreu, que nos asmos ele foi sepultado, que nas primícias ele ressuscitou, que no Pentecostes ele inaugura a igreja e derrama o Espírito Santo, e que na festa das trombetas é o arrebatamento, está vendo um calendário profético sendo cumprido pelo Senhor? E o que é que nos dá a segurança? Agora eu quero dizer aqui o seguinte, irmãos, que essa aqui é uma linha de interpretação. Tá bom? O que é que nos dá um certo embasamento? O tempo pertence a Deus. Mas o que é que nos dá uma certa segurança para poder analisar desta forma?
é que o Senhor Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, tanto o sentido e o significado de cada uma com a própria vida dele, mas ele cumpriu cada uma das primeiras festas na sua respectiva data. Ele cumpriu o cronograma dado pelo Pai, cada uma na sua data de celebração. E se essa última trombeta que Paulo está falando aqui, ou a trombeta de Deus que Paulo está falando lá em 1 Tessalonicenses 4, se referirem à última trombeta que era tocada na festa das trombetas, então a gente já tem uma dica. Que possivelmente, eu repeti isso aí várias vezes, possivelmente é uma inferência nossa, porque, como eu disse no começo, né, nas outras lives, a glória de Deus é tudo encobrir, e a glória dos reis é a tudo investigar. Então Deus faz as obras dele e encobre para que os reis, para que os sábios, para que os entendidos estudem, investiguem e possam descobrir aquilo que Deus fez. Tá bom? Então, possivelmente, a festa das trombetas tem essa íntima ligação com o arrebatamento e ressurreição dos mortos. Eu sei que esse assunto, às vezes, é um pouco complicado, porque não faz, digamos assim, parte do nosso cotidiano, mas a gente precisa aprofundar, a gente precisa entrar nas águas mais profundas. Então nós vamos lá, nós vamos então voltar de onde nós paramos. Vamos lá? Pronto, então, como instiguei na primeira parte, de acordo com o apóstolo Paulo, né, dá a entender que esse último toque de trombeta, que era uma expressão utilizada na festa das trombetas, ok? Essa última trombeta era uma expressão que aponta para a festa das trombetas. E que tem uma correlação através daquilo que Paulo fala, e nós vamos ver também através de uma expressão que o Senhor Jesus fala, que também aponta para a festa das trombetas. E dá a entender que o arrebatamento, dá a entender, mais uma vez estou enfatizando, né? Dá a entender que o arrebatamento tem essa correlação com a festividade das trombetas. Porque, recapitulando, na Páscoa teve correlação com a sua morte, os asmos teve correlação com o seu sepultamento, as primícias teve correlação com a sua ressurreição, Pentecostes com o derramamento do Espírito e inauguração da igreja, e a correlação da festa das trombetas é com o arrebatamento. Nós vimos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, da trombeta de Deus que deve tocar, e 1 Coríntios 15, de 51 a 52, e foi lido até os 53, né, sobre a última trombeta. Segura aí, segura o coração, ok? Vamos lá, tem mais coisa aí para a gente poder ver. Tem uma expressão que aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 52. Vamos aí, né? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Lê aí, Kleber, por favor, só a parte A. No momento, num abrir e fechar de olhos. Maravilha. Pronto, vamos lá. A gente já viu que essa expressão última trombeta era uma expressão utilizada na festa das trombetas. Beleza? Tem uma outra expressão aqui que é utilizada no momento, num abrir e fechar de olhos. O que é que isso quer dizer? Se eu for interpretar com a minha mente ocidentalizada, ocidental, dentro da minha cultura brasileira, baiana, eu vou achar que é aquela piscadela, né? Que nem os jovens fazem quando querem paquerar, né? Aí olha para a menina, tá aí, dá aquela piscadela. Não, não é isso não, né? Até porque Jesus já conquistou a noiva, então não precisa paquerar mais a noiva, precisa dando, né, piscada para ela. Então, o que é essa expressão idiomática? Um hebraísmo de novo. Novamente, como o Kleber falou, realmente, Kleber, né? Um hebraísmo de novo. Então, dentro da cultura judaica daquele tempo, dos tempos do Senhor Jesus,
O que é que significa abrir e fechar de olhos? É uma piscada de olho? Não, irmãos. O que é o abrir e fechar de olhos? O abrir e fechar de olhos é o seguinte. Quando nós vamos olhar o calendário ou a contagem do dia na cultura judaica, por exemplo, na nossa cultura, nós utilizamos o calendário romano. Então, o dia ele começa à meia-noite. O dia começa nas trevas. Né? Estranho isso, né? O dia começa nas trevas, no período de maior trevas, que é a meia-noite, seria o ápice das trevas, que é a meia-noite, é quando começa o dia esse, o calendário romano que a gente segue. Quando bate lá no seu relógio meia-noite, você já sabe que começou o dia seguinte. Não é assim? Nosso calendário? Beleza. Mas como é que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, contabiliza ou conta o dia? Como é que, nos tempos bíblicos principalmente, como é que o dia começava? O dia lá não começava à meia-noite. Hoje, nós dizemos que o dia em Israel começa às 18 horas. Mas no tempo de Jesus não tinha um relógio preciso, né? Como hoje nós temos o nosso relógio, né? Para quem usa. E você olha no relógio, 18 horas começou o dia. É assim que lá em Israel é contado, né? O dia começa às 18 horas. Mas nos tempos de Jesus, como é que começava o dia? Né? Essa contagem. Então, essa expressão abrir e fechar de olhos, ela se refere ao momento exato de quando o dia vira noite, que é na viração do dia. Então, é um momento exato que somente Deus, na sua precisão, na sua onisciência, sabe exatamente quando o dia deixa de ser dia e passa a ser noite. Então, é um abrir e fechar de olhos quando o dia vira noite. Né? Então, era uma expressão usada para o momento quando o dia vira noite, no abrir e fechar de olhos. E aí a gente pode, sei lá, aí inferir, é uma inferência, ou seja, uma suposição. Será que é nesse momento que o arrebatamento acontece? Na viração do dia, quando o dia vira noite? Não sei, estou apenas inferindo, porque está escrito aqui. Né? Mas é uma inferência, ou seja, é uma suposição. É o exato momento quando o dia vira noite. E é uma coisa tão rápida que acontece que somente Deus sabe o momento exato. Tá dando para entender, irmãos? Então, essa expressão, abrir e fechar de olhos, não tem nada a ver com o piscar de um olho. Não, Jesus vai vir com uma piscada de olho. Não. É quando o dia vira noite. Que é um momento singular e que só é perfeitamente conhecido exatamente pelo Pai. Né? Por Deus. Deu para entender? Então, vamos lá. Nós já vimos aqui duas expressões idiomáticas que têm a ver com o arrebatamento. Uma falando da última trombeta, que tem a ver com a festa das trombetas. Né? Essa expressão última trombeta, ela também é um dos nomes dado à própria festa, a festa das trombetas. Mas nós vamos ver isso lá. E na festa das trombetas, o que é que acontecia nessa festa? Estão lembrados que a gente falou na primeira parte que na festa das trombetas não se fazia nada a não ser tocar trombeta. Era só, né, o toque de trombeta. Agora, como é que era dividido? Era um toque? Eram vários toques? Como é que acontecia? Então, vamos lá. Eram, ao todo, 100 toques. 100. 10 vezes 10. 100. 100 toques de trombetas. E esses 100 toques, eles eram divididos em 4 grupos. Em 4 toques diferentes. Tá dando para entender? Eram 100 que eram divididos em 4 toques diferentes. Então, esses 4 toques, como é que acontecia? No primeiro toque, segundo e terceiro, eram um grupo de 33 toques cada. No primeiro toque de trombeta, ele era subdividido em 33 toques. No segundo tipo, vou falar assim, o segundo tipo de toque de trombeta era dividido em 33 toques. O terceiro tipo de toques de trombeta era dividido também em 33 toques. Aí você faz a conta, se eram 100, aí você soma 33 mais 33 dá quanto? Você que é bom de matemática? 66. Aí, a Kleber é bom de matemática, 66. E
66 mais 33 dá quanto? 99. Aí ficava sobrando um último toque, Especial. que era um toque especial. Então vamos lá. Então a gente já viu que eram 4 tipos de toques, e esses 4 tipos eram divididos, os três primeiros, em 33 tipos de toques, e tinha o último toque, ó, a última trombeta, né? E tinha o último toque, que era um toque, que era diferente de todos os outros. Então vamos lá. O primeiro tipo de toque, e é engraçado o seguinte, a festa das trombetas, o Yom Teruah, né? Ela era uma festa, eu não vou entrar ainda nesse detalhe porque a gente vai chegar nele, mas era celebrada em 2 dias. Era celebrada em 2 dias. Então esses toques, eles eram tocados durante 2 dias, ó, 2 dias. Dia 1º de Tishri e dia 2 de Tishri, ok? Durante 2 dias, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro toque, o primeiro tipo de toque, ele tinha um nome, que era chamado de tequiá. Então, a tequiá era formado por 33 toques, e cada toque que era dado eram 33 toques, e cada toque tinha uma duração de 3 segundos, né? Tinha uma duração de 3 segundos, então tocava a trombeta 33 vezes, e cada um desses toques tinha uma duração de 3 segundos. Tum, 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 tum. Qual era o objetivo desses toques? Era chamar o povo. Convocação. Era chamar o povo. Agora, chamar só por chamar, não somente isso, mas é uma festa que fala de arrependimento. Era chamar o povo ao arrependimento. Era o toque de Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Então, o primeiro toque, o primeiro tipo de toque, desculpa, irmãos, o primeiro tipo de toque era a tequiá. E a tequiá era tocada 33 vezes, e cada um desses toques tinha uma duração de 3 segundos. Tocava-se ao longo de 2 dias, a tequiá. Depois vinha o segundo tipo de toque, que era o shevarim. Então, o shevarim era 3 notas em 1 segundo, como tum, 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 tum. Era mais ou menos isso, né? Não precisa, né, fazer hora não, mas é mais ou menos isso, só para ilustrar, viu, irmãos? Só para ilustrar. Tocou direito, tocou direito. Eu acho, né? O importante é que eram 3 notas em 1 segundo. E isso era feito 33 vezes ao longo de 2 dias. Ao longo do dia 1º de Tishri e ao longo do dia 2 de Tishri. Ok? Esse era o shevarim, o tipo de toque chamado shevarim. O terceiro tipo de toque, que é o teruah, né? Teruah, que eram 9 toques curtos. Tum, 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 9 vezes. Então eram 9 toques curtos, seguidos, cadenciados. Tum, 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 tum. Aí parava. De novo. Tum. Isso se repetia durante 33 vezes ao longo de 2 dias. Ao longo do dia 1º do mês, dia 1º de Tishri e dia 2 de Tishri. Ok? Imagina. Então eram tocados 99 toques de trombeta ao longo de 2 dias. E depois havia a última trombeta. Olha bem, a última trombeta. Ela só era tocada uma única vez, no final da festa. Ela encerrava a festa. Então o que Paulo está querendo dizer ao tocar a última trombeta? Que então seremos o quê? Transformados, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Então esse último toque, irmãos, de trombeta, ele era tocado no final da festa. No final. No dia 2 de Tishri. Os outros não era tocado dia 1º e dia 2. Mas o último toque de trombeta, a última trombeta, ela só soava no final da festa, no dia 2 de Tishri. Tá dando para entender? Vamos lá? Vamos prosseguir? Vamos prosperar? Então vamos lá. E esse último toque, ele tem um nome extenso, que é chamado de Tequiá Hagadula. Tequiá Hagadula. E o que é a Tequiá Hagadula? Que é o último grande toque.
né? O último grande toque de trombeta. Ó, o último grande toque de trombeta. Porque ele faria o encerramento da festa. Ele acontece uma única vez. E quando é que ele acontece? Quando é que acontece esse último toque de trombeta? Em que momento acontece? No momento chamado abrir e fechar de olhos, quando o dia vira noite. Tá dando, irmãos, para compreender que até que a Hagadula, que é a última trombeta, ela era tocada no momento em que o dia virava noite. Por isso que Paulo está dizendo aqui, no abrir e fechar de olhos, quando o dia vira noite, a última trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. Tem tudo a ver, irmãos, com o estudo da cultura judaica. Eu não entendo como é que tem irmãos que são tão preconceituosos porque não entendem. Não entendem que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto, dentro de uma cultura. E que Deus falou para o homem com aquela mentalidade que nós, como gentios, precisamos estudar a cultura deles para entender como Deus falou para eles e extrair o significado daquilo que Deus falou. Tá dando para entender? Com isso eu não estou judaizando a igreja, muito pelo contrário. Nós estamos estudando a essência daquilo que Deus falou, da forma como Deus falou, para o povo que ele falou, né? Da maneira como ele se comunicou. Nós entendemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Eu falei isso logo no começo das primeiras lives. Foi escrito em grego, grego koiné, que era o grego corrente da época. Mas, apesar da gramática ter sido escrita em grego, a semântica era hebraica. Ou seja, a semântica é o quê? A ciência do significado. A semântica ela é hebraica, ela é judaica. A mente por trás da escrita grega é a mente judaica, a mente hebraica. E se você negligencia isso, você vai cometer grandes erros teológicos. Tá dando para entender, irmãos? Como é importante? Mas vamos lá. Um dia a gente vai tirar um dia, Kleber, só para falar sobre a questão de Israel. Muito bom. Né? Importante. Pra gente poder falar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui porque o tempo tá... O relógio não se converteu, o relógio é fariseu. Vamos lá. Então, até que a Hagadula, essa última trombeta, ela era tocada no último dia da festa, no dia 2 de Tishri, ok? E no abrir e fechar de olhos, ou seja, na viração do dia, quando o dia virava a noite. Olha o que Paulo escreveu aqui. Faz sentido ou não faz? Faz sentido ou não faz, irmãos? E alguns, assim, nós, crentes, a maioria acreditamos, principalmente nós, pré-tribulacionistas, o arrebatamento é iminente. Será que é iminente? Porque a iminência fala que pode acontecer a qualquer momento. Mas, olha que eu estou colocando a conjunção adversativa. Mas, se essa interpretação judaico-messiânica estiver correta, o arrebatamento ele não é iminente. Ele tem um momento, uma data para ocorrer. Não sei o ano. Não sei o ano, mas a data dá a entender que tem. As pessoas falam que o arrebatamento acontecerá no abrir e piscar de olho. Abrir e piscar de olho acontece a transformação. Sim. É questão de leitura. Está aqui escrito o que é abrir e piscar de olhos, o que nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. A respeito do arrebatamento, a gente não sabe se o arrebatamento acontecerá de forma vista, de forma lenta ou de forma rápida. A gente não consegue afirmar isso, mesmo porque nas escrituras os que foram arrebatados, Cristo, o Elias que subiu, tiveram testemunhas, né? Então, foi numa carruagem. Então cada um deles tiveram testemunhas. Então a gente não pode afirmar de forma categórica que o arrebatamento será uma coisa rápida, né? Essa questão. O verbo grego para arrebatamento é harpazo, que fala de arrancar com força. É como você pegar um capim e chegar lá e arrancar. Agora, se vai ser rápido, se vai ser lento, realmente a gente não... Mas que a gente vai ser retirado, porque o verbo quer dizer isso, harpazo, né? Que é arrancar o capim. Ó, quando você está lá capinando, né? Está lá com raiva do capim, vai lá e puxa ele. É mais ou menos isso. Com raiva não, né? No caso da gente não. É com amor. Mas eu só usei isso como expressão, né? Como ilustração, melhor dizendo. Então, até que a Hagadula, ela tinha uma duração de 10 segundos. Então era um toque que era o mais... Olha o mosquito perturbando aqui. Ó.
Como sempre. É inimigo, é inimigo. É inimigo. Mas vamos lá, irmãos. Tô brincando, só para descontrair. Né? Então a Tequiá Hagadula, ela tinha uma duração mais longa do que os demais toques. Ela tinha uma duração de pelo menos 10 segundos. Então era um toque... Tum, e diz que quando ela tocava, a alma do judeu estremecia por dentro. Estremecia. Né? Trazia esse estremecimento, irmãos, por dentro da alma. Então a gente já consegue entender isso, a gente consegue já vislumbrar dessa forma, a gente já consegue entender. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma ilustração que acredito que Deus deixou como um exemplo, assim, uma figura meio que pálida do arrebatamento lá no Antigo Testamento. O Kleber aqui falou de Elias e tal, mas tem uma outra passagem que eu falei que nós iríamos ver aqui, que traz dá uma ideia desse arrebatamento, que é justamente a passagem que nós vimos na semana passada, ou na terça-feira passada, que é Êxodo 19. Quando a gente vai para Êxodo 19, a gente percebe que lá em Êxodo 19 tem nuvem, tem nuvem. A gente percebe em Êxodo 19 que tem clangor de trombeta, que tem toque de trombeta, e um toque que vai aumentando, justamente como a Tequiá Hagadula, é um toque que vai aumentando a intensidade dele. Está lá em Êxodo 19. A gente não vai ler para poder não voltar, porque a gente já leu semana passada. Né? Mas tem um toque que vai aumentando e vai trazendo estremecimento na alma daqueles que estão escutando. Né? Também em Êxodo 19, a gente percebe que essa nuvem ela desce sobre o monte e a gente percebe que Moisés entra na nuvem. E o que é que Paulo fala lá em Tessalonicenses, irmãos? Capítulo 4. Vamos voltar para lá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Volta aí. Achou aí, Kleber? Capítulo 4. Vai lá, pode ler o 16 e o 17, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a gente vê que lá em Êxodo, Moisés entrou na nuvem. E no arrebatamento, nós também entraremos nas nuvens. Né? Então, irmãos, Êxodo 19 é um retrato meio assim que pálido sobre a figura do arrebatamento no Antigo Testamento. Né? Esse entrar de Moisés, esse toque de trombeta, os raios, os trovões, esse toque intenso que vai estremecendo a alma daqueles que ouvem, que vai causando temor na alma daqueles que estavam ouvindo. Né? Mas em Moisés causou prazer, tanto é que ele entrou na nuvem. Então a gente começa a ver esse paralelo, seria um paralelo que está lá em Êxodo 19. Maravilha até aqui? Tá dando para acompanhar, dando para entender? Pronto, então vamos fazer o seguinte. Tem muita coisa ainda para a gente poder ver, ok? Mas nós vamos fazer o seguinte. Terça-feira que vem a gente vai dar continuidade à festa das trombetas. Parte 2. Tá bom? Vai ser então a parte 2 ou a parte 3, porque já tem 2 vídeos. Ainda tem isso. Né? Então terça-feira que vem a gente vai dar continuidade. Então por aqui ficamos. Mais alguma coisa, Márcio? Não, só shalom, e se você puder, compartilhe, convide pessoas, se está edificando a sua vida, se for edificante, edifica a sua vida, deve edificar os convide irmãos. Convide irmãos, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Shalom, Laila Tov. Boa noite.